Olá pessoal, hoje vamos falar sobre qual é a verdadeira causa que está ligada ao refluxo no estômago. Isto é importante porque, quando nós pensamos em refluxo no estômago, grande parte das pessoas associa que o estômago é extremamente ácido, estou com refluxo, estou com desconforto, estou com dor, isto é excesso de ácido que está no estômago. E como sentimos desconforto ou dor, o ser humano é irracional nesses momentos. A primeira tentativa que se sente é procurar rapidamente um alívio. E normalmente o alívio é onde? O facto de nós comprarmos, por exemplo, numa farmácia, algo que revista o estômago, que o proteja, ou um protetor gástrico que iniba a produção de ácido no estômago, vai gerar um alívio imediato. Mas isto é um falso alívio. E neste vídeo vou explicar o porquê. A longo prazo, as complicações de tudo aquilo que iniba a produção de ácido no estômago e mesmo o facto de não ser a solução a longo prazo, no fundo não é a solução, não é dessa forma que nós conseguimos resolver o problema. A verdadeira causa ligada ao aparecimento do refluxo no estômago é a falta de acidez no estômago. Isto porquê? Pensemos desta forma. O aparelho digestivo, o objetivo do aparelho digestivo não serve só para fazer a digestão, é uma das principais funções. Mas nós temos que pensar no estômago como se fosse uma panela de pressão, em que o objetivo é, os alimentos, como o estômago é muito ácido, os alimentos têm de ficar aprisionados naquela panela de pressão em conjunto com aquele ácido. O ácido serve para quê? Serve para fazermos a digestão de proteínas, absorvermos certas vitaminas, como por exemplo a vitamina B9, neste caso o ácido fólico, a vitamina B12, certos minerais como ferro, magnésio, zinco, e mesmo essa acidez que está no estômago é específica também para quê? Para impedir que certas bactérias, fungos, levaduras e mesmo alguns vírus que passem para a parte inferior do aparelho digestivo. Nós quando comemos certos alimentos, alguns desses alimentos normalmente contêm alguns micro-organismos, algumas bactérias, fungos, levaduras, e o objetivo dessa acidez no estômago também serve para aqueles bichos não passarem para a parte seguinte do aparelho digestivo. O problema muitas vezes o que acontece é que esta panela de pressão tem duas válvulas, ou seja, tem uma que liga ao esófago e normalmente é nesta zona que se faz sentir o refluxo quando quê? Quando a acidez começa a subir por aqui e temos aqui outra válvula, uma liga ao intestino delgado e a outra liga ao esófago. O problema muitas das vezes surge que sentimos refluxo no estômago porque esta válvula está aberta. Se a válvula superior está aberta, como o estômago é demasiado ácido, basta que haja uma pequena quantidade de ácido, mesmo que seja muito pouca, mas esta mucosa do esófago, esta parede, este tecido, não está preparado para levar a acidez do estômago. Nós estamos a falar aqui de mucosas completamente diferentes. E muitas vezes acontece que, se a pessoa tiver uma falta de estímulo digestivo, o estômago não vai reconhecer que está em digestão, ou seja, o nosso sistema nervoso parasimpático, que controla a digestão e o descanso, não vai reconhecer, não vai haver esse estímulo e, portanto, o estômago não compreende que está a fazer a digestão com alimentos no estômago e vai ter esta válvula aberta. E a pouca sensação de ácido que haja no estômago, ao salpicar para aquela zona final do esófago, para o esfíncter do esófago, a parte principalmente inferior, vai dar aquela sensação de refluxo. E muitas das vezes o que é que acontece? Se nós tivermos um estímulo digestivo suficiente para que o nosso corpo compreenda que está a fazer a digestão, o que é que vai acontecer? As válvulas vão fechar e vai-se formar a panela de pressão e aquele ácido fica todo contido dentro do estômago. Por isso é que muitas das vezes, se nós associarmos que o sistema nervoso parasimpático está ligado à digestão e ao repouso e o simpático ao oposto, o sistema nervoso simpático está ligado também a quê? À luta, à fuga, ao stress. Por isso é que quando nós estamos numa fase em que estamos estressados, o sistema parasimpático não vai atuar. E, portanto, uma das causas associadas ao aparecimento do refluxo não deixa de ser o quê? O stress. Principalmente a ansiedade. Não só, mas também a desnutrição pode criar este efeito. Portanto, nós percebemos que a verdadeira causa que está por trás de um refluxo é mesmo que é a hipocloridria, a baixa de ácido no estômago. Existem pessoas que eu menciono no consultório
que não só tem baixa de ácido no estômago, por vezes não tem ácido no estômago. Isso é uma situação que chama-se a cloridria, em que normalmente as pessoas não têm baixa de ácido no estômago. Pelos artigos científicos que eu tenho lido, eu noto, e mesmo por minha experiência no consultório, 30% das pessoas acima de 60, 65 anos têm esta condição. Portanto, é muito comum nós percebermos que um refluxo pode vir de uma baixa de ácido no estômago. Isto porquê que acontece com pessoas com mais idade? Porque à medida que a idade vai avançando, o estímulo digestivo, a produção de ácido, cada vez vai diminuindo. E cada vez mais a pessoa precisa de um apoio digestivo para que a digestão funcione corretamente e que não haja este problema. O estômago, a acidez do estômago, fora de ajudar a absorver certos minerais, certas vitaminas e impedir que certas bicharadas passem para a zona principalmente intestinal, o objetivo do estômago é aquela acidez também vai estimular os outros órgãos. É como se fosse um sinal de aviso para o fígado produzir suco biliar, para extrairmos certas vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, a vitamina D, E, K, ou, por exemplo, mesmo para o pâncreas produzir também algumas enzimas que participam na digestão. Isso quer dizer o quê? Nós podemos ter uma tendência para ter uma baixa de ácido no estômago num problema de vesícula, em que o problema não é vesícula, é mesmo falta de bilis, porque não está a ocorrer estímulo a nível do estômago. Portanto, o facto de nós estimularmos a acidez do estômago ajuda a que o corpo consiga perceber que as válvulas têm que fechar e que aquela acidez tem que ficar contida, e vamos apoiar muito o quê? A zona do pâncreas, e vamos ajudar também a quê? A zona da vesícula. Portanto, é desta forma que nós conseguimos ajudar nesta situação. Muitas das vezes acontecem situações como, por exemplo, aquela patologia que é o sobrecrescimento excessivo de bactérias no intestino delgado, e muitas vezes isso acontece mesmo porque há falta de ácido no estômago. Se nós vamos dar um probiótico, mesmo que seja um problema do intestino delgado, nós vamos piorar essa situação porque vamos dar mais cargas bacterianas. Mesmo que seja uma situação benéfica, numa situação inicial nós temos que corrigir principalmente o pH de estômago. Agora, qual é o nosso objetivo então para resolvermos esta situação? É aumentarmos no fundo o quê? A produção de ácido no estômago. Mas para isso temos que conseguir perceber que há uma influência do sistema nervoso e há uma influência a nível da nutrição. Isso quer dizer o quê? Para que nós consigamos aumentar a gastrina, que por sua vez com o sistema nervoso parasimpático aumenta a produção de ácido hidroclorídrico, que no fundo é o ácido do estômago, para baixarmos o pH, nós temos que ver que o ácido hidroclorídrico contém cloretos. Portanto, uma alimentação baixa em sódio, em sal, que contém cloretos, pode criar predisposição para termos refluxo com baixa de ácido no estômago. Outra das situações é que o ácido hidroclorídrico muitas das vezes contém o quê? Contém uma parte de potássio e de zinco. Portanto, se tivermos, por exemplo, um déficit de zinco, nós podemos predispor para uma situação destas. E nós, quando pensamos em zinco, pensamos em quê? Em reparação de tecidos, em cicatrização. Portanto, uma parte da formação, por exemplo, de úlceras no estômago deve-se mesmo a uma situação de déficit de zinco. E se tivermos uma baixa de potássio, que é muito fácil porque grande parte das pessoas não consome a dose diária de vegetais e de salada recomendada, se nós não conseguirmos extrair o potássio, nós vamos também ter uma situação dessas. Portanto, o facto de nós termos isto em conta é muito importante. Se nós tivermos uma pessoa que sente fraqueza muscular, dor de cabeça, falta de sono, queimbras, tipicamente vai ter um déficit de sódio, e nessas situações nós temos mesmo que nos focar nessa questão. O facto de usarmos o cloridrato de betaína, como por exemplo o Menenzime da MGOTS-MED, é extremamente útil antes das refeições. Porquê? Porque prepara o estômago para fazer a digestão, principalmente quando a refeição contém proteína. Se nós consumirmos uma refeição com carne, com peixe, com certos cogumelos ou certas leguminosas que tenham mais proteína, é importante nós juntarmos aqui no fundo o cloridrato de betaína. E a dose varia consoante a pessoa. Nós podemos ter uma pessoa que consome uma cápsula antes do almoço e do jantar, como podemos ter uma pessoa que consome 3 cápsulas antes do almoço e antes do jantar. A dose varia muito de pessoa para pessoa e tem que ser adaptada consoante a pessoa. Convém tratarmos imediatamente a questão do stress
e tentarmos perceber qual é o padrão daquela pessoa. Se for a ansiedade, por exemplo, o facto de juntarmos alguma vitamina D, um neurotrans A, vai ajudar muito nesta situação. E, portanto, é mesmo desta forma que nós conseguimos enquadrar-nos nesta situação do refluxo. Outra das situações que piora muito o refluxo, que inibe a produção de ácido, é a toma conjunta de suplementos com cálcio. Portanto, uma pessoa que tenha mais idade, qual é a probabilidade de tomar um suplemento para o cálcio e um protetor gástrico? A probabilidade é mesmo muito grande. Portanto, não faz sentido nenhum. Cada vez há mais evidência científica que se fala sobre isso. Suplementos de cálcio não devem ser associados principalmente a uma pessoa que sente refluxo e que tem esta baixa de ácido no estômago, porque uma coisa colide com a outra. Outra das situações que nós conseguimos ver aqui é, muitas das vezes, uma intolerância ao glúten pode criar uma insuficiência de ácido no estômago. Principalmente quando a pessoa sente alguma dor de estômago e tipicamente é ansiosa, normalmente pode ser um bocadinho mais sensível a esta situação do refluxo. Eu vou colocar no rodapé, nas notas em baixo, toda esta informação. Se tiverem alguma dúvida, coloquem nos vossos comentários. Não se esqueçam de colocar um gosto neste vídeo, subscrevam ao canal e se tiverem algumas ideias de temas de vídeos, coloquem nos comentários. Tenho todo o gosto em ajudar-vos e estimular este canal e realmente partilhar este conteúdo todo. Vejo-vos no próximo vídeo e até uma próxima!